Eu sempre confiei na Claire. O nosso era um daqueles romances de conto de fadas, namorados da faculdade, casados logo depois da pós-graduação, um casal que os amigos invejavam. Construímos uma vida juntos, 2 filhos, uma casa linda, tudo o que sempre quisemos. Eu trabalhava em TI, enquanto Claire era diretora de marketing de uma empresa que constantemente a mandava em viagens de negócios. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Tudo começou com um leve pressentimento de suspeita, algo pequeno, quase um sussurro. Ela estava distante há algum tempo, mais reservada com o celular, e o calor habitual entre nós parecia ter começado a esfriar. Notei que ela saía da sala quando certas ligações chegavam, disfarçando-as com um sorriso e dizendo que era apenas trabalho. Eu não tinha motivo para duvidar delas, afinal, ela sempre foi leal, e eu não tinha intenção de me tornar um desses maridos paranoicos que ficavam monitorando cada mensagem. Mas, à medida que os dias passavam, a sensação de inquietação crescia, tornando-se uma sombra sobre tudo o que havíamos construído. Uma noite, enquanto ela estava em uma de suas viagens de trabalho, eu não conseguia me livrar da sensação incômoda de que algo não estava certo. Eu conhecia sua rotina, até os horários em que ela costumava me ligar para dar boa noite ou me atualizar sobre sua agenda. Mas naquela noite, as ligações chegaram mais tarde do que o usual, e quando ela ligou, sua voz soava estranha, distante, como se estivesse falando de outro lugar, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Quando perguntei como tinha sido o dia dela, ela respondeu com respostas genéricas, que soaram tão ensaiadas quanto um roteiro, sem o calor habitual. Eu não era do tipo que tirava conclusões precipitadas, mas o instinto me corroía. É estranho como a intuição funciona, ela não grita, não oferece provas, apenas planta uma semente de dúvida e a deixa crescer. Naquela noite, depois que desligamos, eu não consegui dormir. O boa noite dela soou vazio. Me virei na cama, repetindo a conversa na minha cabeça, dissecando cada palavra, cada pausa. Às 3 da manhã, eu estava andando de um lado para o outro no quarto, completamente acordado. Eu precisava saber se minhas suspeitas eram reais ou apenas fruto de uma mente ansiosa. Com um suspiro, sentei-me na minha mesa e abri a agenda de trabalho dela. O portal da empresa dela era algo que nós dois usávamos para coordenar nossos planos familiares, e eu sabia o login dela de quando ela me pediu para resolver um problema de agenda uma vez. Não era exatamente ético, mas naquele momento, a verdade parecia mais importante do que qualquer limite. Quando finalmente fiz o login, passei os olhos pelo itinerário recente dela. Tudo parecia legítimo, mas uma entrada me chamou a atenção: uma viagem para Orlando para uma conferência que ela mencionara de passagem. Orlando. A cidade que ela nunca havia falado em detalhes, a viagem que ela havia descartado como apenas mais uma obrigação de trabalho. A curiosidade e o medo me consumiram. Cliquei em e-mails, transações de cartão de crédito, qualquer coisa que pudesse revelar mais. Lá, entre os recibos de hotel e cobranças de refeições, encontrei algo inquietante. Ela havia jantado em um restaurante de luxo, um lugar sobre o qual uma vez falamos em visitar juntos. Isso não me parecia certo. Uma viagem de trabalho geralmente significava um jantar rápido com colegas ou serviço de quarto, não uma refeição sofisticada no centro da cidade. Então encontrei a reservas 2 pessoas, sem nomes, apenas um registro da mesa para 2. Me recostei, as mãos tremendo, sentindo uma onda de descrença. Isso não era prova, ainda não, mas era o suficiente para me fazer sentir que o chão sob meus pés estava se movendo. Eu precisava ver se havia um padrão, algo que pudesse confirmar ou desmentir a tempestade de pensamentos girando na minha cabeça. Nos dias seguintes, aproveitei cada momento livre que tive para vasculhar nosso banco online, os recibos de viagem dela e até as postagens dela nas redes sociais. Havia lacunas na história, pequenas discrepâncias, momentos em que ela parecia estar em um lugar quando me dissera que estaria em outro. E então, surgiram as mensagens. A primeira mensagem que apareceu era de alguém chamado Nick. As mensagens começaram de forma inocente, uma troca típica de colegas, pequenas piadas sobre projetos de trabalho, reclamações sobre a logística das viagens. Mas logo o tom mudou. Elas se tornaram mais pessoais, cheias de piadas internas, elogios sobre sua aparência, referências ao nosso pequeno escape.
Meu estômago se revirou enquanto eu lia cada linha. Eles falavam sobre noites compartilhadas e segredos, a emoção de se esconder e a adrenalina de momentos proibidos. Cada palavra me atingia como um soco. A vida que eu pensava que tínhamos, o amor que eu pensava que compartilhávamos, tudo se desfez em questão de minutos. Parecia surreal, como assistir a um pesadelo se desenrolar enquanto eu estava completamente acordado. Meu primeiro instinto foi a raiva. Eu queria confrontá-la, ligá-la naquele momento e exigir uma explicação, expor suas mentiras, destruir sua falsidade. Mas a fúria que havia se acumulado em mim se dissipou tão rapidamente quanto surgiu, deixando para trás uma resolução fria e clara. Eu não lhe daria a satisfação de um confronto. Ainda não. Ela havia construído uma teia cuidadosa de engano, me mantendo na escuridão por Deus sabe quanto tempo. Se ela achava que poderia me enganar tão facilmente, logo aprenderia o quão errada estava. Em vez de confrontá-la, decidi me preparar. Eu desempenharia meu papel, deixaria ela acreditar que tudo estava como sempre foi. Se ela quisesse viver em sua ilusão, eu lhe daria o palco para fazer exatamente isso. Mas, sob a superfície, eu reuniria cada pedaço de evidência que precisasse. Deixaria ela cavar sua própria cova com cada mentira, cada "o eu te amo" falso, cada plano que ela achava estar escondendo tão bem. Quando ela voltou para casa da viagem, eu a recebi como sempre. Sorri, a abracei e a ouvi contar sobre suas reuniões de trabalho e os jantares de networking. A segurei, deixando o calor vazio se afundar, imaginando o homem com quem ela estivera, a vida que ela havia escondido de mim. O riso dela ainda era o mesmo, o toque familiar, mas agora, eu vi além da fachada, a facilidade com que ela assumia o papel de minha esposa amorosa. Naquela noite, enquanto ela adormecia ao meu lado, eu fiquei acordado, olhando para o teto, sentindo o peso do que estava por vir. Ela estava deitada ao meu lado, perto o suficiente para alcançar, mas no meu coração, eu sabia que ela estava a milhas de distância, envolvida em sua vida secreta com Nick, enquanto eu ficava com os destroços da vida que construímos. Mas, conforme a noite passava, uma calma sensação de determinação se instalou em mim. Ela fez sua escolha, e agora, era a hora de eu fazer a minha. Eu esperaria. Eu reuniria provas, aguardaria meu momento, e quando fosse a hora certa, deixaria ela saber exatamente o que havia destruído. Mas não seria em um acesso de raiva, ou em um confronto imprudente. Não, eu queria que ela sentisse o peso de sua traição, que entendesse a profundidade do que ela havia feito, e soubesse que não havia mais volta. Os dias passaram em uma neblina de rotina e segredos, cada um se misturando ao próximo enquanto eu mantinha a farsa. Claire parecia alheia, seguindo em frente como se nada tivesse mudado, preenchendo nossas noites com histórias do trabalho e risadas com as crianças. Eu seguia o jogo, cada sorriso escondendo a raiva que fervia sob a minha fachada calma. Ela não podia ver a transformação que estava acontecendo dentro de mim, como cada dia ao lado dela e sua mentira construía a minha determinação. Ela pensava que eu estava cego, e essa cegueira seria sua perdição. Naqueles dias, eu me tornei alguém novo, uma versão de mim mesmo que eu não sabia que existia. Comecei a rastrear cada detalhe, observando-a, estudando-a, percebendo as mudanças. Cada olhar demorado para o celular, cada mensagem que ela digitava quando achava que eu não estava olhando, eu percebia tudo. Aprendi a ler os sinais inconfundíveis que ela deixava por onde passava, os menores vacilos em sua voz, o jeito como seu sorriso vacilava sempre que eu mencionava planos familiares ou amigos visitando. Ela estava ficando descuidada, assumindo que era mais esperta que eu, que sua vida dupla era um segredo seguro, longe da minha descoberta. À noite, quando ela alegava ter trabalho para terminar, eu ia por suas mensagens. Ela sempre apagava as mensagens do celular, claro, mas era menos cuidadosa com seus e-mails. Lá, enterrado em sua correspondência de trabalho, encontrei vestígios de sua traição, e-mails para Nick discutindo reuniões de negócios que não existiam, notas sobre intervalos para o almoço que duraram tempo demais, o jeito como ela digitava o nome dele de uma forma um pouco calorosa demais. Salvei cada e-mail, cada elogio demorado, construindo um arquivo condenador. Eu queria que ela soubesse que eu sabia, que visse seu rosto cair ao perceber como eu catalogava meticulosamente cada mentira.
À medida que as provas se acumulavam, eu também comecei a planejar minha abordagem. Confrontá-la em uma discussão privada não resolveria, parecia muito pequeno, muito fácil. Ela precisava sentir as consequências de suas ações em um palco muito maior, ver tudo o que ela tentou esconder tão bem ser trazido à tona. Eu queria que ela entendesse que a confiança, uma vez quebrada, nunca poderia ser consertada, e que cada mentira que ela me contou seria exposta. Mas para isso, eu precisaria de uma audiência. A oportunidade chegou mais rápido do que eu esperava. Nosso aniversário estava se aproximando, e Claire estava ansiosa para dar uma grande festa, cheia de amigos, familiares e colegas. Era, como ela disse, uma chance de celebrar tudo o que havíamos conquistado, de compartilhar nosso amor com todos que eram importantes para nós. A ironia era quase insuportável, mas sorri, concordando com cada sugestão dela, acenando com a cabeça enquanto ela planejava os detalhes de uma noite que marcaria o fim de tudo o que ela havia tentado preservar. À medida que os dias passavam, eu me concentrava em preparar a festa, mas nos bastidores, continuava reunindo informações. Acompanhei a conta do celular dela, analisando as ligações, anotando o número recorrente das suas chamadas de suas supostas viagens de trabalho. Memorizei os padrões, os horários em que ela enviava mensagens para ele, o silêncio que surgia sempre que ela voltava daqueles finais de semana longe. Era um trabalho meticuloso e exaustivo, mas cada detalhe se somava à imagem que eu estava construindo, uma imagem com a qual ela não teria escolha a não ser encarar quando fosse a hora certa. Na noite anterior à festa, Claire e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, finalizando a lista de convidados. O rosto dela estava iluminado de empolgação, seus olhos brilhavam enquanto ela falava sobre como seria maravilhoso reunir todo mundo, como ela estava feliz de estar comemorando comigo. Eu a observava, mal ouvindo as palavras, estudando a facilidade com que ela mentia, sua habilidade de me olhar, tocar minha mão e sorrir como se nada no mundo estivesse errado. Você acha que deveríamos convidar o Nick? Ela perguntou, casualmente, olhando para a lista. Você já o conheceu algumas vezes. Ele tem me ajudado bastante nessas viagens de trabalho. A audácia dela. Mantive a expressão neutra, assentindo pensativamente. Claro, por que não? Se ele tem sido um grande apoio, adoraria que ele estivesse lá. Ela sorriu, satisfeita, alheia. Naquela noite, enquanto nos deitávamos na cama, ela se aconchegou, jogando o braço sobre mim, sussurrando que estava ansiosa para o dia seguinte, para que todos vissem o quanto nos amávamos. Eu fiquei rígido ao lado dela, minha mente em outro lugar, planejando cada passo da noite seguinte. No dia da festa, cheguei em casa mais cedo para ajudá-la a se preparar, arrumando as mesas, colocando a comida, criando a atmosfera para o que ela imaginava ser uma celebração do nosso casamento. Eu a observava, essa mulher que eu um dia pensei que estaria ao meu lado por toda a vida, rindo e brincando enquanto arrumava taças de vinho, cantando enquanto ajeitava as flores no centro da mesa. Ela flutuava pela sala, alheia à tempestade que se formava sob a superfície, e eu a deixava se deleitar com sua falsa felicidade. Os convidados começaram a chegar quando a noite caiu, preenchendo a casa com risos e conversas. Amigos antigos, familiares, colegas, todos que eram importantes para nós estavam lá, misturando-se, compartilhando histórias, desfrutando da ilusão cuidadosamente criada de uma noite perfeita. Eu fiz minha ronda, apertando mãos, recebendo as pessoas, mantendo o tom leve, enquanto por dentro, cada nervo estava tenso, pronto para o momento em que eu desmascararia a teia de mentiras que Claire havia tecido ao meu redor. Vi o Nick quase imediatamente. Ele era como eu esperava, alto, charmoso, o tipo de pessoa que sorri casualmente e usa confiança como se fosse uma segunda pele. Ele me cumprimentou com a indiferença educada de um homem que não fazia ideia de que seus segredos estavam prestes a ser expostos. Claire, sempre a anfitriã graciosa, o apresentou aos nossos amigos, trazendo-o para o grupo, rindo de suas piadas, lançando olhares furtivos quando achava que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo. Notei tudo. À medida que a noite avançava, eu esperei pacientemente, aguardando o momento certo. Minha mão apertava o copo enquanto observava Claire rir, seu braço casualmente roçando o de Nick enquanto ela se inclinava para compartilhar uma piada tranquila.
Ela achava que era esperta, achava que as luzes suaves e o zumbido das risadas ao nosso redor disfarçavam a traição em cada olhar que ela lançava para ele. Mas o momento havia chegado, e ela estava prestes a aprender o preço de sua falsidade. Quando houve uma pausa na conversa, dei um passo à frente, limpei a garganta, chamando a atenção de todos. Claire olhou, seus olhos brilhando de curiosidade, assumindo que eu estava prestes a fazer um brinde a ela, a nós, a essa fachada que mantivemos por tanto tempo. Mas, em vez disso, comecei a falar, minha voz calma, cada palavra cuidadosamente medida. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui esta noite, comecei, olhando ao redor da sala, observando os rostos daqueles que pensavam nos conhecer, que achavam estar testemunhando a celebração de um casamento perfeito. Significa muito ter todos vocês aqui, amigos, família, colegas. Afinal, esta é uma noite especial. Fiz uma pausa, travando o olhar com o de Claire. O sorriso dela vacilou, um leve sinal de incerteza apareceu em seu rosto, e pela primeira vez, vi o momento de realização começar a surgir em seus olhos. Ela se mexeu, como se fosse interromper, mas eu levantei a mão, silenciando-a. Este era o meu palco agora. A sala ficou em silêncio, uma espessa quietude se abateu sobre os convidados enquanto esperavam que eu continuasse. Claire ficou congelada, seu sorriso vacilando enquanto ela olhava ao redor, sentindo a tensão repentina. Eu mantive meu olhar nela, observando seu rosto a cada flutuar de emoção, cada faísca de compreensão que surgiria conforme a verdade se desdobrava. Ela havia escondido bem seus segredos, mas naquela noite, não haveria onde se esconder. Claire e eu passamos por muitas coisas juntos, comecei, minha voz firme, segurando a torrente de raiva que ameaçava transbordar. Compartilhamos muito amor, sonhos e memórias. Construímos essa vida juntos. Pausei, deixando as palavras afundarem. E parte dessa vida, continuei, meus olhos nunca deixando os dela, é a honestidade, a confiança o fundamento de qualquer casamento, não é? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos dispararam para os convidados, depois voltaram para mim, um lampejo de pânico começando a aparecer. Vi seus nós dos dedos ficarem brancos enquanto ela apertava a taça de vinho, seus dedos tremendo ligeiramente. Mesmo assim, continuei, sem vacilar. Por anos, pensei que éramos sólidos. Pensei que compartilhávamos tudo, que não havia segredos entre nós. Minha voz ficou mais firme, a máscara de calma começando a rachar. Mas nos últimos meses, percebi que nem tudo era como parecia. É incrível como algumas pessoas conseguem esconder a verdade atrás de um sorriso, atrás de um beijo, atrás de cada "eu te amo". Deixei aquilo pairar no ar, lançando um olhar para a plateia. Amigos e familiares trocaram olhares preocupados, seus sorrisos desaparecendo à medida que a confusão começava a se espalhar. Até Nick se mexeu desconfortavelmente, olhando de mim para Claire, com a expressão desconfiada. O rosto de Claire estava ficando pálido, seus olhos arregalados com um apelo silencioso e desesperado. Mas eu a ignorei. Veja, às vezes você aprende que a pessoa em quem mais confiou tem mentido para você. Que enquanto você está ocupado trabalhando, criando filhos e sendo fiel, ela tem feito coisas pelas suas costas. Respirei fundo, meu olhar ainda fixo nela. Coisas que ela pensa que escondeu tão bem. Claire finalmente falou, sua voz mal era um sussurro, tremendo. Podemos conversar sobre isso em particular? Ela conseguiu dizer, tentando se aproximar de mim, seus olhos implorando para eu parar. Mas eu não terminei, e já estava cansado de guardar segredos por causa dela. Oh, não se preocupe, Claire, respondi, minha voz fria. Isso é o mais público que pode ser. Veja, todos merecem saber com quem estão lidando, especialmente quando alguém tem sido tão dissimulado. Virei-me para a plateia, minha voz soando clara. Gostaria de apresentar a todos vocês o Nick, o homem com quem minha esposa tem passado suas viagens de trabalho já faz um bom tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Nick, que parecia ter levado um golpe de caminhão. Ele deu um passo para trás, com uma expressão de puro choque no rosto, enquanto olhava para Claire, que estava parada, congelada, com o horror estampado em seus traços.
Os sussurros começaram, murmúrios baixos se espalhando pela plateia enquanto amigos e familiares tentavam processar o que eu acabará de revelar. Nick, por que você não conta a todos sobre aquelas reuniões de trabalho que tem tido com minha esposa? Continuei, meu tom zombeteiro. Ou como ela tem escapado para vê-lo, mentindo para todos, fingindo ser a esposa perfeita. Quanto tempo tem sido, Nick? 1 ano? 2. O rosto de Nick ficou profundamente vermelho, sua boca se abrindo e fechando enquanto ele lutava para encontrar palavras. Olhou para Claire, seus olhos suplicantes, mas ela estava tão atônita que não conseguia falar, as mãos cobrindo a boca enquanto absorvia a realidade de suas mentiras expostas diante de todos que ela conhecia. Finalmente, ele conseguiu balbuciar uma resposta, sua voz fraca, mal audível. Não, e não é o que você está pensando, e ele murmurou, lançando um olhar frenético ao redor da sala. Nós, e quer dizer, Claire e eu. Eu o interrompi, meu tom mais cortante do que nunca. Ah, é exatamente o que eu penso, Nick. Veja, eu sei de tudo. Cada detalhe. Eu vi as mensagens, os recibos de hotel, as reservas para jantares e reuniões. Você realmente achou que eu nunca ia descobrir? Claire deu um passo à frente, sua voz trêmula tentando falar. Por favor, vamos conversar sobre isso, só nós dois. Sua voz era um apelo desesperado, seu rosto marcado pelo pânico e vergonha. Isso não precisa ser. Não precisa ser o quê, Claire? Retruquei, a raiva finalmente transbordando nas minhas palavras. Não precisa ser público. Você não parecia se importar em me mentir em particular, sair escondida, construir uma vida dupla enquanto eu estava aqui, confiando em você, acreditando em você. Por que eu deveria me importar agora em te poupar dessa humilhação? Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo atrás, recusando o toque dela. O rosto dela se desfez, lágrimas surgindo nos seus olhos, mas eu não senti nada. A traição, as mentiras, se isso me endureceu. E agora, tudo o que eu sentia era uma satisfação sombria vendo-a desmoronar na frente de todos que ela tentou enganar. Virando-me para os convidados, levantei meu copo, minha voz firme. A honestidade, disse, meu tom transbordando de ironia. A confiança. E a nunca subestimar a verdade. Dei um longo gole, saboreando o gosto amargo do momento, e depois coloquei o copo de volta. As pessoas começaram a murmurar, seus rostos refletindo uma mistura de descrença e desconforto. Membros da família olharam para o lado, alguns balançando a cabeça com desaprovação. Amigos murmuravam entre os dentes, as palavras "o traição" e "o afero" flutuando no ar como nuvens tóxicas. A mãe de Claire cobriu a boca, parecendo que ia desmaiar. Alguns amigos de Nick se moveram desconfortáveis, tentando se afastar do espetáculo, enquanto outros olhavam com desprezo aberto. E Claire ela apenas ficou lá, como se estivesse enraizada no lugar, incapaz de se mover, incapaz de falar. Ela estendeu a mão mais uma vez, um sussurro fraco e desesperado escapando de seus lábios. Desculpe, e por favor. Mas suas palavras não significavam nada para mim agora. Foi ela quem escolheu esse caminho, foi ela quem mentiu na minha cara, traiu nossa família, arrastou nossa vida para a lama. O pedido de desculpas dela era tão vazio quanto as promessas que ela havia feito, tão oco quanto os votos que trocamos há tantos anos. Quando finalmente me virei para sair, o silêncio se quebrou, o murmúrio das vozes crescendo, mais insistente. Eu não olhei para trás. Não queria ver a pena, o julgamento ou os olhares de desgosto direcionados a ela e Nick. Eu fiz o que vim fazer. A verdade estava exposta, e nada que ela dissesse ou fizesse mudaria isso. Enquanto saía para a noite, o ar fresco me atingiu, e pela primeira vez em meses, senti uma estranha sensação de paz. O peso das mentiras dela já não era meu para carregar. O amor que eu uma vez senti por ela, os sonhos que compartilhamos, agora pareciam distantes, como memórias de outra vida. Eu construí minha vida ao redor de alguém que não existia, alguém que usou minha confiança como uma capa para enganar. Mas agora, aquela pessoa havia ido embora, suas ilusões destruídas, sua máscara quebrada para sempre. No silêncio da noite, percebi que estava livre. E,
embora a dor da traição ainda permanecesse, eu sabia que, algum dia, ela desapareceria, substituída por algo mais forte, algo inquebrável. Eu enfrentei o pior, vi a verdade em sua forma mais crua, e sobrevivi. Não havia mais nada a temer. Então, enquanto me afastava daquela casa, daquela vida, o fazia sem arrependimento, sem hesitação. Eu estava pronto. Saí naquela noite com o peso da traição levantado, uma sensação de definitividade se instalando sobre mim enquanto eu me afastava da vida que havíamos construído. Mas, mesmo enquanto virava a página, uma estranha sensação de vazio preencheu os espaços onde minha raiva havia estado. Havia um vazio que eu não tinha antecipado, um que permanecia nos momentos silenciosos, no silêncio da minha casa agora vazia. Eu a expus, destruí suas mentiras e me afastei vitorioso, só assim eu pensava. Mas a vitória parecia superficial, um eco desvanecente de satisfação que não parecia carregar a paz que eu esperava. Os dias se transformaram em semanas, e embora eu tenha tomado as medidas para recomeçar, as cicatrizes da traição se recusavam a cicatrizar de maneira tão limpa como eu esperava. As pessoas ofereceram apoios a amigos que entendiam, familiares que diziam as palavras certas, mas nada disso preencheu o vazio. Eu chegava em casa, me sentava no silêncio de uma casa vazia, e sentia o peso de tudo o que havia sido perdido pressionando sobre mim. Pensava nas crianças, que ainda estavam se ajustando, suas vidas desestruturadas por algo que elas não compreendiam. Pensava na família que eu quis, no futuro que eu imaginei, e via isso escorregando cada vez mais longe do meu alcance a cada dia que passava. Uma noite, enquanto eu estava sentado na penumbra da sala de estar, uma mensagem inesperada apareceu no meu telefone. Era de Claire. Meu instinto foi ignorá-la, deixar suas palavras sumirem no vazio, mas algo em mim não conseguiu resistir. A mensagem dela era simples, uma única frase: por favor, me encontre, só uma vez. Fiquei encarando a tela, minha mão pairando sobre o botão de apagar. Mas, em vez de apertá-lo, me vi digitando uma resposta, concordando em encontrá-la na noite seguinte. Disse a mim mesmo que era para ter um fechamento, que eu ouviria o que ela tinha a dizer, deixaria ela falar o que precisava e partiria de vez. Mas uma parte de mim se perguntava se eu também precisava disso, se eu precisava ouvir a verdade de seus lábios, para soltar os últimos fios que ainda me amarravam à nossa vida destruída. Quando cheguei no pequeno café onde havíamos combinado de nos encontrar, encontrei ela esperando, o rosto pálido e marcado, a faísca familiar desaparecida dos seus olhos. Ela olhou para cima quando me aproximei, e por um momento, vi um vislumbre da mulher que eu um dia amei, a mulher que eu pensei que seria minha para sempre. Ela fez um gesto indicando a cadeira à sua frente, e eu me sentei, sem saber o que esperar, sem saber se sequer queria ouvir o que ela tinha a dizer. Desculpe, ela começou, sua voz mal era um sussurro. Eu sei que isso não muda nada, mas preciso que você saiba. Eu nunca quis te machucar assim. Suas mãos tremiam enquanto ela falava, e embora eu quisesse manter minha raiva, senti isso escorregar, substituído por uma dor vazia que palavras não conseguiam preencher. Então, por que fez isso? Perguntei, minha voz tranquila, quase implorando. Por que jogar tudo fora? Ela olhou para baixo, seus olhos se enchendo de lágrimas, e deu uma respiração trêmula. Eu não sei. Eu pensei que queria algo diferente, algo novo. Eu pensei que talvez faltasse uma parte de mim, que se eu encontrasse, eu me sentiria inteira. Ela balançou a cabeça, enxugando os olhos. Mas eu estava errada. Eu estava tão errada, e agora perdi tudo. As palavras dela ficaram no ar entre nós, cada uma delas pesada de arrependimento, com uma dor que parecia profunda demais para ser tocada. Eu escutava, sentindo as bordas da minha própria raiva se suavizarem, mas não conseguia me forçar a responder, a oferecer a absolvição que ela parecia precisar. Em vez disso, simplesmente fiquei ali, deixando suas palavras preencherem o silêncio. Conversamos por horas, mais honestamente do que nunca antes. Ela me contou sobre o vazio que sentia, as pressões que enterrava, os erros que cometera. Eu me vi falando também, confessando as maneiras como me afastei para meu próprio trabalho, os momentos que ignorei, os sinais que não quis ver.
Foi uma conversa que destruiu as últimas paredes entre nós, uma que nos forçou a encarar a verdade de que ambos estávamos fugindo. À medida que a noite avançava, ficamos em silêncio, ambos sentindo o peso de tudo o que havia sido perdido. Eu via o remorso nos olhos dela, o arrependimento que nenhuma quantidade de desculpas poderia apagar. Ela estendeu a mão sobre a mesa, a mão tremendo enquanto pegava a minha, seu toque hesitante, procurando. Eu não me afastei. Talvez em outra vida, ela sussurrou, a voz sufocada pelas lágrimas. Talvez nós pudéssemos ter feito certo. Eu assenti, a tristeza se instalando profundamente dentro de mim, uma tristeza que nenhuma vitória ou vingança poderia remendar. Talvez. Nos levantamos, um senso de definitividade no ar, e eu a observei sair, sua figura desaparecendo na noite. Fiquei ali por um momento, sentindo o peso de tudo se instalar sobre mim, sabendo que este era realmente o fim. Quando voltei para casa, a casa parecia diferente, mais pesada de alguma forma. Me servi de uma bebida, me sentando no silêncio, deixando a quietude me envolver. Peguei meu telefone, rolando pelas mensagens, encontrando aquelas que eu havia guardado como prova da traição dela. E enquanto as olhava, as palavras que uma vez alimentaram minha raiva, eu senti nada além de uma sensação avassaladora de perda. Dias depois, recebi uma ligação que destruiu o que restava do meu mundo. Era a mãe dela, sua voz mal era um sussurro, cheia de uma angústia que roubou o ar dos meus pulmões. Claire havia tirado a própria vida. A notícia me atingiu como uma onda, me puxando para baixo, me preenchendo com uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Me vi desabando no chão, o peso disso me esmagando, pressionando até eu não conseguir me mover. Ela se foi, a mulher que eu uma vez amei, a mulher que eu odiei, a mulher com quem passei minha vida. E agora, tudo o que restava eram memórias, fragmentos de uma vida que havíamos construído juntos, pedaços que nunca poderiam ser reunidos novamente. O funeral foi um borrão, uma névoa de rostos, condolências murmuradas e sussurros de simpatia. Fiquei ao lado do caixão dela, olhando para a mulher que eu já havia conhecido, sentindo o peso total do que havia sido perdido, o que ambos destruímos à nossa maneira. Amigos e familiares passaram, oferecendo palavras de conforto, mas nada disso me alcançou. Eu estava perdido, à deriva em um mar de dor, sabendo que nenhum fechamento poderia consertar a ruptura que me preenchia. Quando o último convidado saiu, fiquei sozinho, uma casca vazia do homem que eu um dia fui, olhando para o vazio que se estendia diante de mim. A vingança, a raiva, tudo isso parecia sem sentido agora, engolido por uma tristeza que me deixou entorpecido. Pensei na vida que poderíamos ter tido, no amor que uma vez compartilhamos, e senti o peso de um futuro que jamais poderia ser. No fim, não houve fechamento, não houve vitória, não houve satisfação em sua queda. Só havia silêncio, só havia arrependimento, e a dor de um amor que se perdeu para sempre.